E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Brito e hoje eu vou trazer para vocês, essa é de cair o queixo, Orquídea Phalaenopsis, 7 dicas exclusivas de cultivo dessa planta. Você não vai se arrepender. Se você tem orquídea ou quer adquirir, fica aí que eu vou te passar 7 dicas de cultivo dessa bonita aqui. Então fica comigo que você vai gostar. Pessoal, antes de mais nada, prometo que vai ser rapidinho, como dizia o professor Raimundo, VaptVupt. Dia 10 de setembro agora foi meu aniversário, sábado, e eu recebi várias mensagens de inscritos aqui do canal lá no meu Instagram, que eu já vou deixar o meu arroba aqui, e também na aba comunidade. Postei uma foto lá e vocês foram tão carinhosos e eu anotei alguns nomes aqui para agradecer agora. Então deixa eu pegar aqui o meu óculos até para não chamar o nome errado da pessoa, né? Então vamos lá. Marilda de Souza, muito obrigado pela mensagem. Paula Moraes, que está sempre aqui comentando, está sempre aqui com a gente, está sempre no canal interagindo. Muito obrigado, Paula. Sandra Martins, obrigado pela mensagem linda. Lucineuda Andrade, que também é outra inscrita que está sempre interagindo. Abração, Lucineuda, para você. Nenê, lá do Cantinho da Nenê, que é aqui de João Pessoa. E a gente vai marcar aí alguma coisa, hein, Nenê? Ou eu vou na sua casa, ou você vem nas minhas plantas, mas vamos marcar alguma coisa aí. Cantinho da Nenê. E a Neuma F, que também fez um carinho imenso, passou uma mensagem linda. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por esse carinho. E um abração também especial para a Andresa, que foi quem me deu essa orquídea de presente no sábado. Beijo, Deza. Então, pessoal, essa planta é de origem dos países asiáticos. No gênero Phalaenopsis estão catalogadas cerca de mais de 50 espécies. A maioria são epífitas, que são aquelas plantas que vivem sobre outras plantas, que vivem sobre árvores, que não precisam de terra, não precisam de areia para sobreviver. Ocasionalmente elas podem ser litófitas, que são aquelas plantas que nascem sobre as rochas ou em rachaduras das rochas. E a primeira dica que eu trago para vocês é em relação à temperatura para essa planta. O ideal é entre 15 e 35 graus. Se for abaixo de 15, um clima mais frio, ela vai ficar com as folhas mais molengas, com as folhas mais escuras e um pouco fragilizada. Isso vai ser suscetível para ela adquirir fungos e bactérias. Se a região for mais quente, acima de 35 graus, que é o caso de alguns lugares aqui do Nordeste, algumas regiões ali do Norte, você vai precisar ter cuidado com a umidade dessa planta. Se o clima está mais quente, a tendência é o clima ficar mais seco. Então você tem que estar sempre regando, sempre molhando o substrato da sua orquídea, mas cuidado com o encharcamento. O cuidado é manter o substrato sempre úmido devido ao forte calor da região. A segunda dica que eu trago para vocês é em relação à iluminação. Qual é a iluminação ideal para essa planta? A gente vai para o habitat natural dela. Qual é o habitat natural? São regiões de mata, regiões onde ela fica embaixo de copas de árvores, onde ela vai receber aquele sol filtrado. Então, assim, deixar ela a sol pleno, jamais. É você queimar a sua planta, é você matar a sua planta, é você torrar a sua orquídea. Então, você vai procurar uma área que receba um sol filtrado, ou próximo de uma janela, ou embaixo de uma árvore, mas que ela não pegue a incidência do sol direta. Se você notar que suas orquídeas estão com a flor amarela, é porque ela está tendo excesso de luz sobre ela. Se sua orquídea ficar com a flor com a coloração um verde mais escuro do que esse, então é porque ela está precisando de luz. Olha a diferença. Se ficar com um verde muito escuro, está precisando de luz. Se ficar amarelada, está recebendo muito sol. Então, deixar ela num ambiente bem iluminado, mas sem incidência direta do sol. O ideal, próximo a uma janela,
numa varanda que não pegue um sol direto nela, ou que se pegar, que seja aquele sol de início da manhã ou de final da tarde. Ela vai amar. A terceira dica que eu trago para vocês é em relação ao substrato dessa planta. O que é que a gente deve utilizar nessa planta? Aí a gente volta novamente ao habitat natural dela. Eu posso colocar terra, areia? Não. Na natureza ela não precisa disso. Então a gente vai para quê? Para casca de pinos, casca de coco, musgo, o esfagno, que ele vai reter a umidade para ela e ela vai gostar bastante disso. Carvão vegetal, então tudo isso ela vai gostar bastante. Eu ganhei ela aqui nesse recipiente, poderia até estar fazendo agora a troca, para vocês acompanharem, a troca do substrato dela para outro vaso. Só que o ideal é a gente fazer quando acabar a floração. Enquanto ela estiver florida e ela já está nesse vasinho com esse substrato, então a gente não vai mudar. Quando ela acabar essa floração, aí a gente vai preparar todo o substrato dela para a gente fazer a reposição para um vaso novo. Aí vocês vão acompanhar. A quarta dica é em relação à rega. Cuidado com regiões muito frias. Se ela estiver úmida, não precisa regar. A gente faz o teste do dedinho. Coloca o dedo lá no substrato, sentiu que ele está úmido, esquece, não rega. Sentiu que o substrato está seco, é o momento de regar. Cuidado também com regiões mais quentes. Regiões mais quentes, a tendência é o substrato secar mais rapidamente. Então, nas regiões mais quentes, a gente deve redobrar a atenção com relação às regas para a sua orquídea. A quinta dica é com relação à umidade. Essa planta ama ambientes úmidos, regiões úmidas, ela vai gostar bastante. Cuidado com o excesso de umidade na sua planta. Outra dica é época de chuva. Geralmente as orquídeas que são cultivadas dentro de casa, nessa época as pessoas tendem a fechar portas e janelas. O que é que vai acontecer? Ela não vai receber uma ventilação ideal. Então isso vai fazer mal a ela e ela não vai gostar. Então cuidado com a umidade e cuidado para você não cortar a ventilação que ela precisa. A sexta dica que eu trago para vocês é em relação à adubação para essa planta. Principalmente se ela for cultivada em vaso. O que é que você vai usar? Você pode utilizar um adubo foliar líquido muito bom. Você pode utilizar farinha de osso. Farinha de osso é rica em fósforo. Então vai ajudar muito na floração da sua orquídea. E ainda a torta de mamona, que vai ajudar no desenvolvimento da sua planta. Para a farinha de osso e para a torta de mamona, você pode utilizar uma colher de sopa de farinha e uma colher de sopa da mamona. Mistura um pouco de água até formar uma pastinha e coloca no cantinho do vaso, nunca sobre as raízes. Pode colocar aquela pastinha no cantinho do vaso que vai fazer efeito. Você também pode utilizar o NPK 10-10-10, o NPK 20-20-20 e o NPK 4-14-8. Todos diluídos, aí você borrifa na planta. E a nossa sétima e última dica é com relação aos vasos para a sua orquídea. Eu vou te dar 3 opções. A primeira, o vaso transparente de plástico. Por quê? Porque com ele você vai conseguir visualizar as raízes da sua orquídea, ver se as raízes estão sadias, ver se não tem nenhuma doença ali que está afetando a raiz da sua planta. Você vai ter uma melhor visibilidade da raiz dela. Outra ocasião, o vaso transparente de plástico ele vai deixar a luminosidade penetrar nas raízes de uma forma mais adequada. Então, isso vai ser muito legal para ela. Outra opção é o vaso de barro. O vaso de barro ele vai reter um pouco a umidade e é disso que a orquídea gosta. Então, além de ser bonito, de ficar bonito naquele vaso, vai reter um pouco a umidade e ela vai gostar. E a terceira opção é aquele vaso de fibra de coco, que é um vaso que vai chegar mais próximo ao ambiente natural dessa planta e ela vai gostar bastante. Pessoal, então é isso. 7 diquinhas aí rápidas para você ter sucesso com sua orquídea. A orquídea não é uma planta chata, ela só precisa de um pouco mais de atenção.
Então, beijo, até a próxima. Valeu, tchau!